estudantes! Vamos agora com a nossa aula de análise linguística com a professora Flávia Leda. Nesta sexta-feira maravilhosa, dia 23 de setembro. Vamos lá, povo lindo, sejam todos muito bem-vindos. E a temática da nossa aula de hoje, o nosso objeto do conhecimento vai gerar em torno aí de semântica, gente. É um assunto muito gostoso, fantástico e super útil, viu, galera? Nós vamos trabalhar as situações de homonímia e paronímia da língua portuguesa. São palavras e expressões que costumam provocar muitas dúvidas, tá? Naquele leitor menos assíduo, naquela pessoa que não tem tanto costume em reconhecer a grafia de palavras e, às vezes, até a pronúncia, tá? Segundo o registro padrão. Então, vamos falar hoje de homônimas e parônimas mais especificamente ao longo desta aula. E vamos começar, meu povo lindo. Boa tarde para os alunos Rosário e Josélia, que estão aqui conosco pelo chat do IPTV. Então, a gente já teve aqui uma aula falando sobre relações semânticas, né? A semântica, de certo, é um dos componentes que sempre são cobrados na prova de linguagem, né? Então, é verdade que ela ajuda demais no quesito interpretação de textos, né? Não existe texto que não faça sentido, portanto, não existe texto sem uma relação semântica. Principalmente os textos que são mais criativos, que são mais originais e literários, né? A gente tem essas relações semânticas sendo trabalhadas aí. Anúncios publicitários, poesias, né? Então, evidentemente, dos conceitos semânticos fazem parte a paronímia e a antonímia. Na aula de introdução à semântica, a gente já estudou isso aqui de maneira mais superficial e agora a gente vai dar um aprofundamento no que de fato são as palavras homônimas e parônimas, tá? A tia Flavinha trouxe umas dicas aqui especiais para vocês, para não confundir essa situação. Muita gente as confunde, né? Mas antecipando, você vai observar que nas palavras parônimas e homônimas, aqui você vai ter a relação de sentido estabelecida a partir de palavras que se aproximam bastante da grafia, do som, mas não tem nada a ver com relação ao sentido. Essas palavras não são iguais, elas não têm nenhum aspecto de igualdade. Não se escrevem de forma igual, não se pronunciam de forma igual e muito menos têm sentido igual. Esse tipo de característica vai mostrar para a gente as palavras parônimas, tá? Aproveitar aqui para fazer um concertinho bem aqui na telinha, ó. Não é antonímia, é homonímia, tá, gente? Peço desculpas pelo meu equívoco, mas vamos corrigir isso aqui agora. Para você, querido estudante, ao vivo e a cores. É homonímia. Vou colocar o nome certo aqui para você. Ó. Antonímia até a gente já estudou, né? São palavras antônimas. Palavra de sentido contrário, tá? Não é o caso do que a gente vai estudar hoje. Ó. Homonímia. Homo de igual, nímia de nome, ou seja, nomes que se aproximam por algum aspecto de igualdade, tá? Embora essas palavras sempre se diferenciem pela ideia, pelo sentido, portanto, pelo valor semântico, as homônimas têm que ter alguma coisa de igualdade. Essa igualdade vai se referir ao som, essa igualdade vai se referir à grafia, e às vezes a grafia e o som. Portanto, a distinção delas sempre é feita também pelo critério semântico, tá? Então, basicamente, é essa diferença. A gente vai começar a ver exemplos, trabalhar em gêneros textuais essa diferença, essa distinção entre as relações de homonímia e paronímia que dá no mesmo, tá bom, gente? Então, vamos analisar as relações de sentido que elas podem estabelecer nos mais diversos contextos, né, a partir dos gêneros textuais, principalmente esses que eu falei para vocês que têm um caráter mais criativo, mais original, tá? Que trabalham com a linguagem mais figurada, com certeza tenham. Mesma pergunta, você olha assim e diz traz ou traz? Isso aí pode trazer problemas quando a gente precisar, por exemplo, de escrever um texto em registro formal. Eu digo escrita porque vocês percebem que na oralidade, na hora da fala, não tem diferença nenhuma entre traz e traz. A gente pronuncia do mesmo jeito, né? Inclusive, pronuncia como se existisse aqui, entre a vogal A e a consoante S, um I. A gente fala traz e não traz, né? Em nenhum dos dois. Todos os dois são traz. Tem gente no Brasil que fala traz, tá? Bom, enfim. Nós percebemos porque está escrito que essas palavras são iguaizinhas, gente, no som.
mas se diferem, evidentemente, com tal sentido, tá? E quanto, evidentemente, a escrita, ó. Se elas têm um ponto de igualdade, com certeza não é parônima, que a parônima é diferente em tudo. Parônima não se iguala no som, parônima não se iguala na escrita, tá? Então, já começa a diferir por aí. Você sabe seguramente como usar, segundo o registro formal, o registro padrão, essas duas palavras? Pois é. Então, percebam que é, né, algo que pode realmente confundir aquele estudante mais desligado. Mas você, querido estudante do canal que está aqui nos assistindo, que está ligado nas quebradas, vai entender o seguinte: trás é uma palavra que constitui posição, lugar. Como quem diz, olha, a piscina fica na parte de trás de casa, ou seja, a parte traseira. É essa palavra, esse advérbio, que dá origem ao adjetivo traseiro, inclusive, ó, grafados com S. Cuidado. Evidentemente que você grafa S com som de Z, né? Então, pneu de trás, como é que você escreve? Não é o pneu traseiro? A locução adverbial, ó, pneu de trás, ou adjetivo, dependendo do caso, né? Veja aí, traz esse elemento que deve ter essa escrita quando a referência for a parte traseira, tá? Moro por trás. Aí não é trás com Z. Esse trás aqui, que você está vendo grafado embaixo com Z, é a forma flexionada do verbo trazer no presente do indicativo, terceira pessoa de singular. Olha aí, gente. Tá vendo? É uma forma verbal. A outra, dependendo, pode ser um advérbio, pode ser uma locução adjetiva, uma locução adverbial, depende muito, né? Então, vejam que aqui, ó, é o correspondente a você traz. Ó. Você pode trazer pães? Eu não. Você traz. Ou seja, é a flexão, gente, do verbo trazer, tá bom? Então, não tem nada a ver com traseiro. A semelhança que elas evidentemente mostram, e como vocês estão percebendo, é relativa à pronúncia, que é exatamente a mesma. Então, claro que isso é um caso de palavras que se constituem como homônimos. São palavras pronunciadas ou escritas da mesma forma, tá? Homo significa igual, ou seja, nomes que têm algum aspecto de igualdade. Elas sempre vão possuir, gente, significados diferentes, tá? Então, o tipo de relação que se estabelece entre as homônimas pode configurar tipos diferentes dentro do que a gente chama de homonímia, ou seja, a área da linguística, mais especificamente da semântica, que vai analisar, mostrar, inclusive, a diferença entre essas palavras que têm algo de igualdade, tá? Às vezes elas podem ter só a grafia igual. Essas são homógrafas. Olha aí, ó. Lembra que sempre homo é igual. Homografos, grafos de grafia, escrita homo de igual. Ou seja, essas homógrafas aí têm escrita igual. Perceba que não é o caso dessas que você está vendo aí, né? Nós temos as homófonas. Olha aí, ó. Ou seja, as homófonas têm exatamente o mesmo som. Homo de igual, fono de som. Aqui, ó, veja. Aqui é grafia. Tá percebendo, querido estudante? Ó, ó, te liga. Grafia para cá. Olha aí, ó. Para cá é som. Ou seja, essas têm a grafia igual, essas têm o som igual. Fone de som, tá? Então, vou colocar aqui a distinção em azulzinho para você, querido estudante. Aqui, ó. Apareceu, foi um amarelinho. Igual. Grafia ou escrita, tanto faz como queira, tá? Aqui, ó, elas vão ter de igual o som. E tem, gente, aquelas que têm a grafia e o som igual. E nesse caso aí, bebê, você vai ter que vê-las inseridas em contexto. Aliás, quando elas têm o mesmo som, quando elas têm a grafia e o som iguais, elas só vão ser distintas num contexto, que eu digo de escrita, né, para você avaliar bem, ou mesmo de fala, percebendo em que contexto elas foram inseridas, tá? Essas são as chamadas homônimas perfeitas. Olha, as homônimas
homófonas homógrafas, ou seja, elas têm igual som, igual grafia. E pode, só pode. Homônimas perfeitas, tá? Aí vamos lá, para o azulzinho agora para marcar, ó. Igual som mais ou mais, igual grafia. Eu já disse para você que todas elas, independente do traço comum que tenham, todas elas vão se diferenciar pelo sentido, obviamente, né? Então, aí já deu uma explicada boa. Por exemplo, essas palavras que estão no quadrinho aqui com o nosso querido Albert Einstein, traz e traz. Vocês não estão percebendo que elas têm escritas diferentes? É verdade. Então, é um caso de heterógrafa. Hétero diferente, grafos, grafia. Ou seja, elas são heterófonas. Aí você descobriu o ponto em que elas se diferenciam. Mas em que elas são iguais? No som. Outro ponto de diferença, o sentido, porque eu estou vendo que traz com AS não é o mesmo traz que o AZ. E só com AS pode ser acentuado, porque aqui existe regra de acentuação para as palavras monossílabas terminadas em A seguidas ou não de S. Então, essa deve, inclusive, ser acentuada. Agora, traz com Z não existe regra para isso. Não tem monossílaba terminada em Z que seja acentuada, tá? Então, veja aí a diferença. Tá bom? Essas aí do quadrinho do Einstein vão se encaixar aqui como heterógrafas, porém homófonas. Então, elas se encaixam aqui nesse segundo grupo. As homófonas, elas têm um som igual, mas têm grafia e sentidos diferentes, tá? As homógrafas têm grafia igual, mas já vão apresentar som e sentidos diferentes. E o último grupo, as homônimas perfeitas, têm som igual, grafia igual e só vão conseguir diferença na ideia, no sentido, tá, gente? Então, aplicando aqui uma frasezinha para você, querido estudante, veja aí, ó. Traz o carro até aqui, pois minha avó mora naquela rua de trás. Ou seja, perceba como a locução adjetiva de trás, com a palavra trás como núcleo, está aí modificando o substantivo rua, né? No conjunto, você tem um adjunto adverbial aí, né? Naquela rua de trás, tá? Ou seja, naquela rua traseira. Então, veja que é totalmente diferente o emprego do traz com Z, que é do verbo trazer, ó. E o emprego do traz com AS, acento agudo, que significa o quê? Parte de trás, traseira, localizada, tá? Atrás de algo, por trás de. Então, tudo, ó, de trás, por trás, você vai escrever aí, ó, essa forma com AS, acento agudo no A, tá bom? Tá vendo como é diferente, neném? Olha aí. Às vezes as tirinhas, para trabalhar os efeitos de humor, né? Que a gente sabe que esse gênero costuma ter, as tirinhas costumam trazer textos engraçados, situações de deboche, de piada, né? E como a Turma da Mônica tem um público bastante cativo, né? Especialmente crianças e adolescentes, a gente vê aí a brincadeira que se faz com homônimas. Olha só, ônibus tem acento? Aí o Cascão diz, depende da hora que você toma. Bom, aí é porque tem gente no Brasil, queridos estudantes, que vai utilizar a expressão tomar um ônibus, tá? Tomar um ônibus. Aqui a gente gosta de falar, eu vou pegar o ônibus já já. Tem regiões no Brasil que falam, eu vou tomar o ônibus. Tudo bem. Então, quando a Mônica pergunta, ônibus tem assento? Vejam que ela está respondendo uma cruzadinha. E a pergunta que o Cascão entendeu, aliás, o sentido que o Cascão entendeu, né, por conta da presença do ônibus no segundo quadrinho, foi que depende da hora que você toma. Por exemplo, se você olhar para o ônibus aqui, ó, você vai ver que ele está tão lotado, que tem passageiros se equilibrando aqui na porta, inclusive correndo perigo, né? O ônibus está lotado de passageiros, você vê aqui pela imagem interna, né? A silhueta de várias pessoas, está bem cheio. Então, entenda que aqui nós vamos ter um interessante caso de homonímia. Por quê? Quando a Mônica ela usa a palavra acento, ela se refere a acento gráfico, gente. E existe o acento, que é onde você vai sentar. Então, existe na nossa língua o acento com C, beleza? E existe também na nossa língua o acento com 2 S.
Esse assento aqui você pode tomar como sinônimo de cadeira. Todo e qualquer local onde você pode se acomodar. Sentado, assento, ou seja, o ônibus não possui mais assentos. Evidentemente que, para respeitar o registro padrão, você iria utilizar a segunda forma, né? A escrita com 2 S. Agora, você diz, por exemplo, existe na língua portuguesa por com acento, o verbo por, e existe por sem acento, que é a preposição por. Então, você tem o quê? Acento como sinal gráfico. Ah, tia. Tá aí um negócio sério, esse negócio aí. Pois é. Se a pessoa não interpretar direito a tirinha, observando os elementos que fazem parte delas, não é? Tanto os verbais quanto não verbais, você meio que se embanana, tá? Você não vai entender aí qual foi a graça. A Mônica está respondendo uma cruzadinha, então a pergunta dela se refere de fato à escrita da palavra ônibus, que por ser uma proparoxítona, como determina o acordo ortográfico vigente, continua acentuada, né? Toda proparoxítona continua acentuada, ou seja, aquela palavra que tem como sílaba mais forte a antepenúltima, tá? E a pergunta da Mônica tem referência a isso. Agora, ele entendeu como o acento do ônibus. Então, ele diz, depende da hora que você toma o ônibus. Então, ele entendeu o acento de sentar, ou seja, se você pegar, quer dizer, como ele diz, né? Se você tomar o ônibus num horário de pico, evidentemente que você não vai encontrar acentos. Aí já seria o quê? O acento com 2 S. Então, o que a gente está observando? Essa palavra tem escritas diferentes, gente. Uma se escreve com um C, a outra com 2 S. Mas é o mesmo fonema. Ou seja, a letra C, fonema C, e o dígrafo SS, fonema C também. Então, elas se diferem pela grafia, mas se aproximam, são iguais no som. Essas são as homófonas, heterógrafas e distintas com relação ao sentido, com toda certeza, como vocês viram aí, né? Então, é um assuntinho bem legal. Essas aqui, ó, da tirinha são homófonas, são heterógrafas. Tem livros aí que trazem heterográficas, dá na mesma coisa. Heterógrafas, tá bom? Então, é esse tipo de homônima que a gente tem aqui. Essas homófonas aí costumam se diferenciar na grafia e sempre no sentido. Então, é algo de igual que essas palavras tenham. Homônimos perfeitos. Tem pronúncia idêntica, igual. Escrita igual. Então, esse tipo de homônimo aí, gente, você só consegue diferenciar num contexto mesmo, tá? Olha só, temos a palavra marca como grife de roupa. Temos a palavra marca, tá? Equivalendo a número, a marca. Chegamos ao limite, ao número, olha aí. Sinal, tenho essa marca desde que nasci, marca de nascença. Ouviram falar? E a marca do verbo marcar. Perceba que essas palavras, tá? Olhando assim, fora de contexto, parece... aliás, é a mesma palavra, né? Só que dentro do contexto você vai perceber como é que elas se distinguem, né? Marca aí como grife de roupa. Olha aí. Marca como número. O Brasil chegou à marca de milhões de pessoas desempregadas. Marca, verbo marcar. Vamos olhar as frases agora para identificar as diferentes noções, as diferentes ideias passadas por essa homônima perfeita. Essa marca de roupa veste muito bem o seu manequim. Olha aí, ó. Marca no sentido de, né, grife, sei lá. Deixa eu mudar aqui esse marca-texto. Vamos botar amarelinho que fica mais fácil de você visualizar. Olha aí. Outro. Hoje chegamos à marca, ou seja, ao número de 1 milhão de livros vendidos. Sinal, marquinha de nascença. A gente fala sinal de beleza, né? Olha aí. E verbo marcar. Minha irmã sempre atrasa os compromissos que marca. Opa! Pronto, gente. Então, você vê que essa daí, que tem o som igual, que tem a grafia igual, chamada homônima perfeita,
só dentro do contexto mesmo para a gente saber diferenciar, povo lindo. Então, muita calma nessa hora, tá? Muito cuidado com o uso dessas palavrinhas aí que costuma confundir muito a cabeça da gente. E eu amo esse textinho aí capturado na internet, tá? Ele é um poema, não parece? Mas ó, use saia, saia de dia, saia de noite, saia de casa. Opa, saia de si. Como é que a gente sabe aí que saia é essa, né? Até o próprio contexto está deixando a gente ter dupla interpretação. Então, use saia. Aqui eu tenho o verbo imperativo, use, que indica um comando, uma mudança de atitude, uma ordem. E temos a palavra saia. Agora, esse saia aí seria um substantivo, como essa moça aí, a silhueta dela, né? Mostra pra gente que ela tá pegando na saia. Mas depois vem saia de dia. Será que é use saia de dia ou é saia de dia? Saia de dia, saia durante o dia, saia durante a noite e saia de si. Então, aí você tem um jogo de palavras a partir dos sentidos que, dentro desse pequeno texto, seriam atribuídos à palavra saia, que tanto pode fazer referência ao substantivo, à vestimenta, como pode ser a forma imperativa, né, do verbo sair, tá? Então, você tem aqui um caso de homonímia perfeita nesse poema lindo. Às vezes a gente acha que é substantivo, às vezes a gente acha que é verbo, né? E o bom do poema é essa liberdade de compreensão. Então, a gente tem aqui, na palavra saia, um caso de homonímia perfeita de novo. Homógrafas, porque elas têm a mesma escrita, mas também são homófonas, porque têm o mesmo som. E vão se diferenciar, evidentemente, qual é o sentido. Essas daí são as que eu estou chamando de homônimas perfeitas, tá, gente? Então, você vê que é realmente diferente. Então, você pode ter saia, do verbo sair. Essa forma aqui de saia, ela é imperativa, tá? Pode ser também um presente do subjuntivo, depende do contexto, né? Aqui, se fosse verbo, seria um imperativo, tá? E nós temos a saia rodada, o substantivo. Olha aí. Então, realmente, elas podem se equivaler. Tá vendo? Isso tanto ajuda a gente a criar textos literários como textos não literários. Em textos não literários, é que o cuidado deve ser maior, justamente porque essas palavras podem provocar, como eu disse, problemas na comunicação para aqueles que não têm familiaridade com o uso delas. Então, por isso é bom estudar. Caça, com C cedilha. Presa. Minha caça foi muito difícil de capturar. Veja aí, ó. Caça, do verbo caçar. Ele caça bastante aos fins de semana. Olha aí. Caro, que custa muito dinheiro. Aquele carro é muito caro, oneroso, né? Aí você tem um adjetivo caro. Caro no sentido de prezado, querido. Ainda faltou aí colocar caro, gente, como advérbio. Ainda tem esse detalhe. Mas a tia Flavinha acrescenta bem aqui para você. Caro como advérbio no sentido de advérbio. Advérbio de preço. Olha, ó. Vamos colocar aqui um exemplo do jeito que está aí, seguindo a lógica do slide. Ó. Meu carro custou, olha só, gente, caro. Quando a gente vai usar o verbo custar no sentido de expressar o custo, ou seja, o valor monetário, ou então figurado, né? Falar mentiras custou caro a ele. Pode ser assim também. Então, perceba que caro altera a circunstância aqui do verbo custar, indicando aí, ó, quantia paga, né? Não temos a exatidão em relação à quantia, mas sabemos que ele atribui ao verbo custar uma espécie de precificação. Então, atribuir valor monetário pode ser, no sentido denotativo, o valor do advérbio caro. Então, você veja aí, gente, que a possibilidade de construção é muito ampla, né? Muito ampla. Então, ó, não tem como. Caçar aí, verbo, caça, presa, tá?
O caro, que custa muito dinheiro. Ó, caro, adjetivo. Aquele é adjetivo, tá? Aí lembra de uma coisa: se ele for adjetivo, ele vai ter flexão. Normalmente ele vai estar antecedido de um verbo de ligação, um verbo que atribui ao substantivo, né? Aliás, ele não atribui, retiro o que eu disse. Esse verbo ele liga qualidade ao substantivo no papel de sujeito. Essa qualidade que a gente está vendo aqui, ela é fornecida pelo adjetivo que a gente chama de predicativo do sujeito enquanto função sintática. Então tá aí, nenéns. Você tem caro como adjetivo, a casa é cara, entendeu? Agora, quando é relacionado a verbo, ele vira advérbio. Perfeito, né? Ela foi ao banco. Ela sentou no banco, tá? Quando a pessoa diz, fora de contexto para você, me espere no banco, tá? Vamos colocar aqui, nessa linguagem informal. Me aguarde no banco. Olha só como uma ambiguidade poderá se estabelecer. Em que sentido? Imagina que a pessoa está numa praça, tá? E nesta praça, aliás, e próximo a esta praça existe um banco. Então, obviamente que uma praça tem banquinhos para que as pessoas possam aproveitar a natureza, o ambiente arborizado, ver as crianças brincarem, enfim, o banco no sentido de assento, né? O assento com dois S's. Então, esse banco que você está vendo aqui, tá? Na figurinha, é o sinônimo de assento, tá, gente? Olha aí, ó. Porque o verbo sentar, ele ajuda a atribuir esse contexto. Ninguém vai sentar num banco, né? Aliás, depende da construção ainda, mas é mais óbvio que você pense que aí a referência a banco, pelo verbo sentar, seja um local onde a pessoa vai se acomodar, vai ficar lá sentadinha. Beleza. Agora, aqui, ó, ela foi ao banco, é muito improvável que alguém utilize uma frase como
itinerário, tá? Não vamos por este caminho, ele é bem mais longo, itinerário, rota, tá vendo? E o caminho do verbo caminhar, é o caminho rápido demais. Já você, bem devagar. Então, como eu estou dizendo, não tem perigo de você não saber utilizar essas palavras dentro de um contexto específico, de você provocar ambiguidade, desde que, claro, a construção, seja ela oral ou escrita, não abra margens para outras interpretações, tá? Então, é só usar com cuidado. Então, as homônimas perfeitas, em síntese, têm o som igual, ou seja, se aproximam pelos aspectos fonológicos. Aliás, se aproximam, elas são iguais, tá? Pela grafia, ou seja, pela escrita igual, e o significado sempre diferente, senão não tem como diferenciar, né? Tem que ter aí algum diferencial. Gente, uma das questões mais famosas no Enem cobrou justamente essa noção para você que pensa que não cai, querido estudante da terceira série, cai, que é uma beleza. Essa chave foi cobrada em uma das edições do Enem, da qual eu não me lembro agora o ano, né? E aí dizia o seguinte: rede social. Quando a gente ouve essa expressão rede social, a gente já pensa, né, na internet, evidentemente. Mas será que a análise no todo da charge vai comprovar essa nossa primeira interpretação? Vamos lá. A gente vê na imagem que nós temos aí a mãe, tá aqui, ó, a mãe com os olhos esbugalhados, expressão de preocupação, e o pai do mesmo jeito, né? O pai diz alguma coisa. Vamos lá ler. Rede social aqui em casa é outra coisa. Olha o que o pai diz. Bem assustado, com a mãe bem assustada. E vocês observaram a quantidade de crianças que está aí junto aos pais na mesma rede? A rede, inclusive, já bem cansada, né? A rede bem velhinha. A gente já vê que ela está de fato desgastada, ou seja, os remendos presentes aqui na parte não verbal fazem com que a gente tenha essa interpretação. A rede está velhinha, o tecido está bem gasto, ó, o pé da criança saiu aqui, ó. Tá vendo? Tá tão fininho o tecido de tanto desgaste que furou mais um buraquinho na rede, né? O pezinho da criança tá aí. Ou seja, o que leva a entender a fala do pai é que eles vivem numa situação de precariedade. Então, a charge, que é um gênero multimodal, costuma criticar bastantes aspectos relacionados, principalmente a problemas sociais, a questões políticas. Então, a charge satiriza mesmo um fato da realidade, tá? Normalmente é um problema, trazendo aí o deboche, a crítica, a graça, todas elas voltadas para a reflexão. Então, a questão cobrava não a interpretação da charge, o que ela criticava, mas exatamente os recursos linguísticos empregados nesse texto, gente. E evidentemente que a gente vê essa rede social aqui, propositadamente colocada como título da charge, para ativar na nossa cabeça de intérpretes, né? De interlocutores, a ideia de internet. Mas ele mesmo sabe que diz, aqui em casa, rede social, na internet não, gente. A rede social é a rede que é usada por toda a família, quer dizer, eu, minha esposa, deixa eu ver aqui quantos meninos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meninos. 8 filhos, quer dizer, uma família vive numa situação tão precária que todos eles partilham a mesma rede. Imagine ter rede social na casa deles, se eles não têm nem o básico para sobreviver, para viver confortavelmente, né? Eles sobrevivem mesmo. Então, obviamente que a gente tem uma questão de polissemia aí, né? Já não é nem a homonímia, apesar de que rede social tem a mesma escrita, né? O significado diferente, no contexto da charge, você vê que a família partilha uma mesma rede, ou seja, rede social no sentido de rede partilhada, socializada com toda a família, que com certeza não tem acesso à internet, portanto, não tem acesso às redes sociais, mecanismos, né, tecnológicos aos quais a gente tem acesso via internet. Eles não têm nem o básico. Imagine ter dinheiro para pagar internet e comprar celular, né? Então, aqui você tem uma expressão polissêmica. Já é um caso de polissemia mesmo, tá? Então, vou até colocar. Polissema. De onde é que vem sema? Lembra de semântica? Sentido. Poli, vários. Aí já não é o caso, gente, que se compare a homonímia perfeita.
Por isso que eu coloquei aí, lado a lado com esse conceito de homonímia, um exemplo que não é de homonímia. Muita gente iria dizer, mas a rede social da internet e a rede social da chat não tem a mesma escrita? Não tem a mesma pronúncia? A gente percebe a diferença só no sentido? Sim. Mas entenda que é a mesma palavra, rede. É uma rede. Você vê que a rede no sentido de internet, ela permite a conexão entre pessoas, certo? E a rede, gente, também é um tipo de conexão. Tanto a rede de dormir, quanto a rede de pesca, quanto rede de supermercados. Ou seja, dá-se uma ideia nessa palavra de entrelaçamento. Então, é a mesma palavra, diferente dessa daqui, ó. Você percebe que uma é inclusive substantivo e a outra é verbo. Aqui é o mesmo substantivo, rede, só que ganha contextos semânticos um pouco diferenciados, as significações diferenciadas devido ao uso. Então, cuidado, porque a diferença aí entre a homonímia perfeita e a polissemia é bastante sutil, tá? Então, com certeza, na polissemia você tem apenas uma palavra. Para ser homônima perfeita, eu tenho que ter duas, no mínimo, para fazer o comparativo. Então, vejam que aí é a mesma rede, a palavra nem muda. Rede social, que te permite se conectar aos outros na internet. Rede social é a mesma rede, só não é a tecnologia digital, né? Mas é uma rede que permite que a família fique conectada aí por meio da precariedade em que vive, né? Então, cuidado, tá, gente? Muito cuidado. Inclusive, a resposta à pergunta feita na questão Enem era justamente polissemia, tá? Olha aí, ó. A vida continua. Diferente de contínua. Será que isso é possível nas empresas? Perceba que contínua não é a mesma coisa de continua, tá? Então, cuidado aí. Homônimos homógrafos. Ó, esse grupo de homônimos aí já tem a mesma grafia, mas não tem o mesmo som. Cuidado. Homógrafos, ó. Homo igual, lembra sempre desses radicaizinhos que ajudam. Grafos de escrita ou grafia, tanto faz. Igual escrita. Mas isso não significa dizer que ele vai ter, tá? Igual som. Olha só. O jogo do Flamengo e do Vasco, substantivo. E eu jogo, verbo. Olha, como é que essas palavras são iguais? São. Na escrita, sim. Mas no som, não. Aqui, ó. Eu vi o jogo entre Flamengo e Palmeiras. Eu jogo no Flamengo. Isso, por exemplo, o Gabigol dizendo para o colega dele: eu jogo muito, moleque. Olha aí. Então é muito diferente você ver que a pronúncia, né, do primeiro O do substantivo jogo é fechada. Eu vou acentuar, não que essa palavra tenha acento gráfico, segundo o registro padrão. Só para você perceber a pronúncia, tá? Então, essa daqui, ó. O. Ou seja, o substantivo, primeiro O fechado, no verbo, o primeiro O é aberto. Então, você, apesar de estar vendo a mesma escrita, não está vendo a mesma pronúncia. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. Olha lá. Outros homônimos homógrafos. Gente, cuidado com isso aqui, ó. O que acontece? O rapaz diz recorde e a moça diz recorde. Estão brigando aí. Afinal de contas, essas duas palavras existem na língua portuguesa? Como é que é? Tem mesmo essa distinção de pronúncia? Pois é. Essa palavra é o estrangeirismo, tá? Ela vem dessa aqui no inglês, ó. Essa forma de escrita. Na língua portuguesa, ela é inclusive, ó, escrita assim, recorde. A forma de aportuguesamento. Ou seja, quando uma palavra ela é estrangeira, tá? Mas ela sofre uma adaptação em sua forma de grafia e de pronúncia para se adequar às características da língua que a tomaram de empréstimo, tá? Então, é algo como shampoo. Se for da língua inglesa, com certeza a pronúncia não é essa, né? Deve ser shampoo. Sei. Sei muito inglês, não. Mas a original é essa. Para a língua portuguesa, ó, ela foi adaptada como shampoo. X-A-M-P-U. Olha aí. Pronto. Essa é a escrita de shampoo, pelo amor de Deus. Não tem acento gráfico no U, não, tá?
Não se acentuam as oxítonos dentro da regra geral terminadas em I e em U, viu, gente? Por isso, nada de acento no I de caqui, poti, bacuri, né? A professora, mas açaí acentua. Sim, é verdade, mas é uma regra especial. É porque a vogal I forma hiato. Cuidado. Mas voltando aqui ao assunto da pronúncia. Na língua portuguesa, ela é aportuguesada como paroxítona. Então, no inglês, ela é proparoxítona mesmo. Seria uma sonoridade como record. Record. Tanto é que quem gosta de joguinho, né? Os bonequinhos ficam record, record. Quer dizer, a sílaba mais forte é o ré, na antepenúltima, né? Como se fosse, eu estou comparando com a nossa, como se fosse uma espécie de proparoxítona. Mas a maioria dos brasileiros fala assim, fulano bateu o recorde de consumo de sanduíches. Recorde. Não. A pronúncia na língua portuguesa é recorde. Recorde como verbo no imperativo recordar. Olha aí. Então, cuidado, gente. O substantivo aperto, que pode ser sufoco, situação ruim, ou quando você é arrochado, como a gente diz aqui no Nordeste, você me deu um abraço apertado, me deu um aperto, um arroxo. Olha aí. E aperto do verbo apertar. Então, vejam que o é de aperto é fechado. O é de aperto é aberto. A gente consegue verificar essas palavras que são heterófonas, ou seja, que têm diferentes sons, justamente pelos diferentes timbres que as vogais podem ter. De que vogais, evidentemente, eu estou falando? Das vogais E e O, tá? Que ora podem ter timbre aberto, oral aberto, melhor dizendo, e podem ter timbre fechado, tá? Então, vejam, sempre é substantivo E ou O. Veja aí, ó. Aperto, aperto. Substantivo, no sentido de pranto, lágrimas, lágrimas. Choro, e aqui, ó, choro. Verbo, o choro, eu choro. O substantivo, o começo, ó, meço. O verbo, eu começo. Essas formas do presente do indicativo, você tá vendo? Concerto, ó, o substantivo. Precisamos fazer o concerto da torneira. E eu conserto no sentido de consertar. Olha aí, ó. Consolo, substantivo alívio. Estou precisando de algo que me console, que me dê consolo. E consolo, o verbo consolar. Normalmente são substantivos e verbos, tá? Nessa perspectiva de heterofonia, ou seja, sons distintos. Mas tem situações em que o mesmo substantivo pode ter sons diferentes. Ó. Você tem o substantivo abstrato, sede, e o substantivo concreto, a sede. Ó. A sede do Palmeiras, a sede do Flamengo, tá? A sede da empresa. Então, claro, elas não são grafadas com esse acento, gente, pelo amor de Deus. É só para você verificar a diferença de timbre entre as vogais que vai determinar os casos de heterofonia, ou seja, homônimas que se aproximam pela escrita, mas se diferenciam pelo som e pelo sentido, tá? Então, nenhuma delas tem esse acento. É só para mostrar para você por que elas têm o som diferente, tá? Tem umas que realmente têm acento, por exemplo, por. O por verbo, olha aí, ó, que tem a mesma pronúncia, só não tem a mesma grafia por causa do acento do diferencial do verbo, que não vai, evidentemente, aparecer na preposição. Então, tá aí, ó. Por verbo e por preposição tem mesmo som, mesma grafia, a não ser pelo acento de cima. Eu caracterizaria aqui como um caso de homônima imperfeita, por conta da presença do acento só, tá, gente? Então, cuidado. Vou até apagar isso aqui para você não pensar que eu estou acentuando as coisas que não tem que acentuar, tá bom? Vou só reproduzir aqui o verbo que tem acento mesmo, por verbo, e o por preposição, que não tem acentinho, tá? Formas verbais, ó. Pôde, que vai marcar o pretérito perfeito do verbo poder. Pretérito perfeito, tá? E o pode, que vai marcar o presente, ó, que tudo é verbo. Então, evidentemente que o pode não tem acento e o pode tem, tá?
foram os acentos, poucos acentos diferenciais mantidos pelo acordo ortográfico vigente no país, beleza? Quadro síntese, olha aí. A fonética nas homógrafas, tá? Ou seja, a mesma grafia e diferente som, é diferente, o som é diferente, a grafia é igual, o significado é diferente. Então, veja aí, ó. Sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Minha gente, isso é inclusive um trava-língua muito doido, né? Sabiá sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Fala, chama. Olha aí. A importância de cultivar o hábito da leitura. Beleza demais. Um filme de Almodóvar. A Pele que Habita. Esse filme é top, viu, gente? Super recomendo. Filme mesmo, assim, bastante... Como é que eu posso dizer para vocês? Doido. A análise psicológica aí é profunda, tá? É um terror psicológico ele. Muito top. Super assistam a esses filmes, tá, gente? Bom, vamos responder essas duas questõezinhas aqui para a gente conversar sobre as parônimas rapidinho. Entre as palavras hábito e habito, olha aí, ó. Veja aí, ó. Hábito da leitura e a pele que eu habito. Você vê que a diferença se dá pela sílaba tônica, né? Hábito, que é uma proparoxítona, vai ter mais força na sílaba antepenúltima. E habito, que tecnicamente tem a mesma escrita, mas a diferença se dá pela sílaba tônica, que não é mais a antepenúltima, e sim a penúltima. Então, esta é proparoxítona, olha aí, ó, proparoxítona, e esta habito é paroxítona. Sílaba tônica, penúltima, sílaba tônica na proparoxítona, antepenúltima. E todas são acentuadas, viu, gente? Não esqueça, não. Então, o que ocorreu entre as palavras hábito e habito empregadas aí nesses gêneros textuais? Capa de filme e publicidade, ó. Caso de homografia. A gente tem tecnicamente aí a mesma escrita, né? Que justifica esse processo? Ó, ambas terem a mesma escrita, mas sons diferentes, né? Por conta da sílaba tônica que é alterada em cada uma delas. Agora, ó, não vá confundir isso aqui, tá, gente, com paronímia. Você vê que se eu comparo acento sinográfico com acento com dois S, aço com C cedilha e aço do verbo assar com dois S, concerto com S, concerto com C, cela com C, que é quarto pequeno, fechado, e cela com S, que é o acento acolchoado, a cela da bicicleta, por exemplo, eu tenho algo de igualdade nessas palavras. O que não vai acontecer nas parônimas, não tem como. Na parônima você não vai ver nada igual. Olha aí, ó, meu presente hoje para você é um cinto. Sinto muito. Olha a palavra cinto aí, gente, ó. Cinto, o objeto que você usa, né, de decoração, sei lá, o acessório, faz parte aí da roupa, e o cinto do verbo sentir, que é totalmente diferente com relação à grafia, mas se aproxima no som. Tem diferença de som. Então é homônimo aí. Tá vendo aí? Tem outros aqui que vocês vão olhar depois. Botei bem caprichado para vocês, né? Agora, veja os parônimos. Esse elemento paro, gente, significa próximo. É o mesmo elemento que está em parente, que está em parentesco. Vou lhe explicar o que significa parente. Paro de próximo, semelhante e ente de pessoa. Ou seja, uma pessoa que é teu semelhante, teu próximo. Mas ela não é igual a você. Tudo bem que o irmão gêmeo é teu parente, mas é outra coisa. Então, veja que a palavra cavaleiro, escrita com L, não é igual em nada, nem em sentido, nem em pronúncia, e muito menos em escrita do substantivo cavalheiro, tá? Então, perceba a diferença. Ó. O cavaleiro é quem anda de cavalo. O cavalheiro é aquele que age com gentileza, educação, finesse, uma pessoa educada. Portanto, olha aí, ó, paro do grego significa próximo, mas entenda que próximo não é igual. Então, nas parônimas não tem nada igual. O problema é que elas são muito parecidas. Às vezes, elas se diferem, gente, por uma letra e, evidentemente, por um fonema. Então, cuidado, elas são totalmente distintas. As homônimas têm algo de igual, não tem? As parônimas, não. O que é problemático nelas é justamente que elas podem se confundir se você não tiver muita segurança, né? Muita familiaridade com elas.
Então, vejam que fruir é a mesma coisa de desfrutar, aproveitar. Então, por perder tempo com bobagens, não fruiu a vida, ou seja, não desfrutou, não aproveitou. Então, aqui é aproveitar. Fluir já é correr, tá? Deslizar também pode ser. Enfim. Arrear com el, cuidado. Arrear é pôr arreios. Aparelhar também serve como sinônimo. Arriar já é abaixar, cair, descer. Ó. Topei e arriei no chão. Me arriei, ou seja, me taquei no chão. Então, arriar, gente, é cair, tá? Ir abaixo, descer. Sinônimo de cair também. Pode colocar aqui, ó. O pessoal até diz, arriou a pança no chão. Olha aí. Preste atenção. Emergir é diferente de imergir. Olha só nesse negócio, nessa parte branca das palavras, gente. A única coisa que vai diferenciá-las é a primeira letra, ó. Emergir, emergir. Emigrar, imigrar. Olha aí, ó. Eminente e iminente. Eu ainda coloco aqui, ó. Emigrar, preste atenção, tem mais outra, ó. Que é diferente de imigrar, que é com certeza diferente de quê? Migrar. Olha aí. Vixe, professora Flávia, pelo amor de Deus. Não, preste bem atenção, ó. Migrar. Só mudar de local. Mudar de local. Então, você diz assim, a pedra que estava localizada não sei aonde migrou para a bexiga. Olha aí. A pedra que estava no rim migrou, ou seja, mudou de local, tá? Então, é isso. Agora, emigrar. Quem é o emigrante, gente? O emigrante, por exemplo, é um brasileiro que sai daqui para ir para outro país, por exemplo. Alguém que vai morar em Portugal, é brasileiro, mas vai morar em Portugal. Da perspectiva do brasileiro, ele é um emigrante, ou seja, esse é aqui significa sair de dentro, tá? Movimento de dentro para fora. Então, ó, movimento de dentro para fora. Esse I aqui já é diferente, tá? Imigrar já significa movimento de fora para dentro. Olha, é um detalhezinho que faz toda a diferença. Então, assim, quem é o imigrante? É, por exemplo, para o brasileiro, quem vem de fora. Um venezuelano é um imigrante, tá? Um italiano aqui no Brasil é um imigrante. Então, entenda que a coisa é muito sutil aí, tá? Muito cuidado. Beleza? Quem é o eminente? Eminente é notável, célebre, importante. Iminente é aquilo que está prestes a acontecer. Tem umas palavras que são muito próximas, né? Ó. Emergir significa vir à tona, significa ó, subir. Lembrem, pessoas que emergem socialmente, ou seja, mudam para uma classe social mais abastada, sobem, ascendem. Emergir significa vir abaixo, mergulhar. Emergir socialmente quer dizer passar de uma classe social mais abastada a uma menos abastada. Quem era rico passou à classe média, ele emergiu. Quem era da classe média foi rico, virou rico, emergiu, entendeu? Pronto. Em qual trecho uma das palavras destacadas no quadro não está empregada adequadamente? É isso aí, as questões vão trabalhar nesse sentido, tá? Nós trabalhamos com tecnologia para olhar o futuro e ver como iremos incorporar isso em nossas atrações, para imergir nossos visitantes de uma maneira que eles nunca sonharam. Imergir significa o quê, gente? É vir à tona, né? Vamos ver. Aliás, mergulhar. Após a guerra declarada, aquele país acredita que irá emergir como uma grande potência econômica, ou seja, surgir também é um sentido válido para emergir. Vir à tona, tá? Pode colocar aí surgir. Surge. Atenção para a grafia de aquele que está separado, mas é junto, viu, gente? Um conflito armado mundial, após as ações militares da Rússia contra a Ucrânia, está eminente de acontecer. Não, gente. Aí, prestes a acontecer, não é eminente. Aqui, ó. Eminente. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Eminente é notável cérebro. Então, aqui era para ser iminente. Esse é o vocábulo formal, tá? Um mundo com fome é perigoso. Sem comida,
se faz 3 coisas: emigrar, sofrer e morrer. Quem é que emigra? Quem sai do seu país para outro. Se a pessoa muda do estado dela para o outro, ou seja, ela é nordestina e muda para o sul do país, ela está migrando. Só mudou de local, não mudou de país, mudou de estado, tá? Então vamos ver qual é a resposta correta. Olha aí, ó. Letra C, que não está empregada adequadamente. Cuidado, ó. Não, tá? Então, aqui, imergir, ou seja, levar os nossos visitantes a uma imersão, significa algo em que eles vão trabalhar de maneira mais aprofundada, vão conhecer com mais detalhes. A palavra imergir também pode ser empregada nesse sentido, tá? Então, adequada aqui, não está adequada aqui porque é só migrar. Então, aliás, está adequada no sentido que a pessoa vai embora do país, né? Então, a inadequada está aí mas na letra C, tá? Vamos trocar por iminente. Essas são as parônimas, nenéns. Olha aí, ó. Cuidado, dispensa. Vai ser pronunciado igual a dispensa que você está vendo aí, mas veja. Despensa é o local onde a gente guarda, como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste, os breguel. Ou então os mantimentos, tá? E a dispensa significa dispensar alguém de algo. Então, veja que a dispensa é liberar, tá? Desobrigar, demitir. Foi dispensado do cargo que ocupava. A minha dispensa precisa de mais organização. Despensa. Cômodo, onde você guarda normalmente mantimento, produtos de limpeza, tá? Tá vendo? Língua é riqueza, hein, gente? Muito bem. Olha aí. Então, são esses tipos de palavrinhas que tem muitas, né? Coisinhas para a gente ficar observando, muito dessa grafia, onde se pode empregar. Às vezes, algumas que a gente pensa que existe, na verdade, não existe no registro formal, tá? Como, por exemplo, a pessoa escreve mendigo, quando a palavra é mendigo. Escreve crococrete, quando é croquete. Então, algumas dessa natureza também precisam ser observadas. Nossa aula de hoje foi em torno da relação de sentido entre homônimas e parônimas. Obrigada pela companhia. Bom fim de até a próxima.